Muito bom dia a todos. Eu quero agradecer a todos que têm acompanhado o canal Mundo da Diversão Parisi. Nós estamos na segunda etapa desse estudo. A primeira etapa, nós temos 99 vídeos. Nós estamos hoje no 13º, ou mensagem 13. Então, que você pode ouvir, ver, e você pode compartilhar para quem tem necessidade espiritual. Eu acredito que todos nós temos necessidades espirituais, necessidades prementes, que são em primeiro lugar. Nós precisamos nos alimentar das sãs palavras de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu vou ler 1 Coríntios 1, do 26 a 29, que diz assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. O meu pai, Celso Faria Parisi, ele dizia para minha mãe, quando meus pais se casaram em Belo Horizonte, aí se cogitou deles virem para São José do Rio Pardo, aqui a cidade, em que eu habito. E aí meu pai disse para minha mãe: na minha cidade eu sou rejeitado pelos meus irmãos, pela minha família. Meu pai era rejeitado, portanto ele se enquadra, diz aqui, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Portanto, você que se julga uma pessoa de posses, uma pessoa de nobre nascimento, Deus, que ele quer falar para você que isto não vale. Deus, ele ama os humildes. Deus contempla os humildes e abate os arrogantes. Onde nós podemos ver isso também? Diz lá em Mateus 11, do 25 ao 27, que diz assim: por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. A palavra de Deus tem sido revelada aos pequeninos, não àqueles que se julgam detentores do entendimento da Bíblia, que são aqueles que são os padres, são os pastores, são os arcebispos, são o que é também o Papa. Não é deles um entendimento bíblico, é dos pequeninos. Os pequeninos são pessoas escolhidas que têm características de criança, são pessoas humildes, são pessoas amáveis, são pessoas dóceis, são pessoas que perdoam facilmente, que não ficam guardando rancor. Portanto, os teólogos desta terra, eu quero dizer para vocês que vocês não estão enquadrados segundo a ótica divina, segundo a ótica de Jesus, que são os pequeninos, e Deus não escolheu. Por isso eu quero te fazer uma pergunta: você tem considerado a vocação? Você tem considerado? Por isso, considere a vocação de vocês. Você tem considerado, ou você tem sido uma pessoa que não considera? Considere se você é um eleito, se você é um chamado. Você tem atração por Deus, você tem desejo de conhecer a Deus em espírito, em verdade, ou você é uma pessoa acomodada religiosamente? Se você é acomodado religiosamente, você ainda não foi chamado, mas há tempo eu quero dizer, há tempo ainda de você ser chamado. Se você ver esse vídeo e você fizer uma oração: Senhor meu Deus, Senhor Jesus,
eu ainda não fui chamado, eu não sinto no coração o desejo ainda de te buscar em espírito e em verdade, mas eu quero. Senhor, me torna uma pessoa humilde, me torna uma pessoa merecedora segundo a tua ótica de receber revelação, me torne um pequenino. Se ainda há pecados, se ainda há rancor, se ainda há mágoa, se ainda há ódio no meu coração, retira todas estas coisas do meu coração. Torna-me um humilde. Irmãos, considerem a vocação de vocês. É preciso nós considerarmos a vocação, porque não foram chamados muitos segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. O que você me considera? Você me considera um louco? Eu não sou um louco, mas muitos me enxergam como louco. Todos os dias eu evangelizo e eu chego nas pessoas e pergunto se elas já têm Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu pergunto, você sabe o significado do meu nome, Jesus Adevir? E muitas ficam admiradas. Sabe por quê? Deus me deu a facilidade de evangelizar. E com essa facilidade eu quero que você também compreenda que Deus tem um plano para a sua vida. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ninguém deve se gloriar. Ninguém deve achar que é melhor do que o outro. Por isso, Deus escolheu as coisas desprezadas, loucas e humildes deste mundo para envergonhar as sábias e torná-las nada diante de Deus. Portanto, humilhe-se perante a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Se humilhe. Deus é tudo, nós não somos nada. Tudo foi feito por Ele, para Ele. E para Ele são todas as coisas, por Ele, para Ele, com Ele foi feito todas as coisas para que nós possamos nos encontrar um dia com Deus, sendo humildes. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Tenham todos um bom dia.